Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há dores que parecem não ter explicação, feridas que sangram em silêncio, lágrimas que caem quando ninguém vê. Mas o Senhor não desperdiça sofrimento. Aquilo que hoje te fere, amanhã será a prova viva de que a mão de Deus te sustentou. O choro pode durar uma noite, mas a fidelidade do Altíssimo permanece para sempre. Quando o coração está esmagado, é nesse solo quebrantado que o Senhor planta sementes de milagre. Ele não ignora a tua aflição, Ele trabalha nela. A dor que tentou te calar será o testemunho que fará muitos se levantarem. O inimigo quis te envergonhar, mas Deus está preparando honra diante daqueles que duvidaram. O Senhor transforma cicatrizes em marcas de vitória. Ele pega aquilo que parecia derrota e converte em história de superação. Não se envergonhe das suas lágrimas, elas são regadas pelo céu. Cada prova enfrentada está construindo autoridade espiritual sobre a tua vida. O que hoje parece o fim da estrada pode ser apenas o início do propósito. Deus não se limita às circunstâncias que te cercam. Ele vê além da crise, além da perda, além daquilo que você ainda não entende. Enquanto você sofre, o céu trabalha. Enquanto você chora, o Senhor estrutura um novo tempo. Há processos que doem, mas amadurecem. Há desertos que queimam, mas revelam quem Deus é. Foi na escassez que muitos conheceram a provisão divina. Foi na fraqueza que experimentaram a força do Altíssimo. A dor não é o capítulo final da sua história. É apenas a transição para algo maior. Talvez você tenha perguntado, por que comigo? Mas o Senhor transforma essa pergunta em propósito. Ele usa aquilo que te feriu para curar outros. O teu testemunho alcançará pessoas que jamais seriam tocadas se você não tivesse atravessado essa prova. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: minha dor não é o fim, e escreva: Deus está comigo. Existem feridas que ninguém vê, batalhas travadas no secreto da alma, mas o Deus que sonda os corações conhece cada lágrima derramada. Aquilo que te marcou não foi em vão. O Senhor está moldando em você um caráter mais forte, uma fé mais profunda e uma dependência maior da sua presença. A dor tem o poder de nos quebrar, mas nas mãos de Deus, ela se torna ferramenta de construção. Ele usa as pressões da vida para lapidar o ouro escondido dentro de você. O sofrimento que tentou te destruir será o mesmo que revelará a grandeza do agir divino em sua história. Deus transforma traumas em autoridade espiritual. Quem já foi curado por Ele carrega credibilidade para falar de esperança. O teu testemunho será ponte para que outros atravessem seus próprios desertos. O que foi lágrima hoje será palavra de vida amanhã. O deserto não é lugar de abandono, é lugar de revelação. É ali que o Senhor prova a fidelidade do seu cuidado. Quando faltam recursos, sobra dependência. Quando faltam respostas, nasce intimidade. A dor que você enfrenta não é sinal de esquecimento, mas cenário de manifestação da glória de Deus. Foi no silêncio do deserto que muitos aprenderam a ouvir a voz do Altíssimo. Longe das distrações, Deus ensina, corrige, fortalece. A provação separa o superficial do essencial. E quando tudo parece seco, o Senhor faz brotar fonte onde ninguém imaginava. A dor expõe limites humanos, mas também revela o poder sobrenatural. O que parecia escassez se torna provisão. O que parecia fraqueza se transforma em força. Deus usa o deserto para preparar testemunhos que ecoarão por gerações. Há noites que parecem longas demais, momentos em que o silêncio pesa e a alma se sente cercada por sombras.
Mas o Deus que criou a luz nunca perdeu o controle da escuridão. A dor pode ter chegado sem aviso, mas ela não tem autoridade para determinar o seu destino. Quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Deus trabalha no invisível, alinhando circunstâncias, fortalecendo o teu interior e preparando o tempo da colheita. A noite não é sinal de derrota, é apenas o intervalo antes do amanhecer. E todo amanhecer carrega promessas renovadas. A dor que te visitou não ficará para sempre. Ela cumprirá seu papel e partirá. E quando o dia nascer, você olhará para trás e perceberá que foi sustentado em cada segundo. A escuridão não anulou a presença de Deus, apenas evidenciou que era Ele quem te mantinha de pé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Se você crê que a manhã de Deus está chegando, escreva: minha alegria vem do Senhor, e declare: a noite não vencerá. Há momentos em que a dor é tão intensa que parece impossível enxergar saída. Planos se frustram, portas se fecham, palavras ferem. Mas quando tudo parece perdido aos olhos humanos, Deus começa a escrever os capítulos mais surpreendentes da história. O Senhor não se move pela lógica das circunstâncias, mas pelo poder do seu propósito. Aquilo que foi arrancado das suas mãos pode ter sido livramento. Aquilo que desmoronou pode ter sido proteção. Nem toda perda é derrota. Algumas são realinhamento divino. Deus transforma cenários improváveis em testemunhos impactantes. Ele pega o caos e estabelece ordem. Ele visita o vale e o enche de esperança. O que parecia o fim será lembrado como o ponto exato onde o milagre começou. A dor não tem a palavra final. Deus tem. O que te quebrou não foi capaz de te destruir. Pode ter abalado tuas estruturas, pode ter feito você duvidar da própria força, mas não anulou o propósito de Deus sobre a sua vida. O Senhor é especialista em restaurar o que foi partido e transformar fragmentos em testemunhos poderosos. Aquilo que te feriu profundamente será instrumento de cura para outros. Deus não ignora a dor, Ele a redime. Ele pega os pedaços espalhados da sua história e constrói algo ainda mais forte. O que parecia ruína se torna fundamento de fé. As cicatrizes que você carrega não são sinais de fracasso, mas marcas de sobrevivência. Cada marca conta uma história de livramento. Cada lágrima derramada regou um futuro que ainda está se revelando. Deus transforma o que te quebrou em autoridade espiritual. E sabemos que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Epístola aos Romanos 8:37. Se você crê que Deus está restaurando sua história, escreva: sou mais que vencedor, e declare: minha dor virou aprendizado. Existem momentos em que a dor parece fogo intenso, como se tudo ao redor estivesse ardendo. Pressões, críticas, perdas e decepções tentam consumir a esperança. Mas a fornalha que ameaça destruir é o mesmo lugar onde Deus manifesta sua presença de maneira sobrenatural. O Senhor não permite fogo sem propósito. A chama que queima impurezas também revela resistência. O que parecia castigo é, na verdade, refinamento. Deus usa o calor das provas para purificar a fé e fortalecer o espírito. E quando você sai desse processo, sai mais firme, mais maduro e mais preparado. A dor não veio para te consumir, mas para revelar que há algo em você que o fogo não pode destruir. Há promessas que não queimam, há propósito que não se desfaz. A presença divina que permanece no meio das chamas. O vale não é destino final, é passagem. Embora seja um lugar de sombras e incertezas, ele faz parte do trajeto daqueles que caminham com Deus. A dor sentida no vale não significa ausência divina. Pelo contrário, muitas vezes é ali que a presença do Senhor se torna mais real.
No vale aprendemos a depender menos de nós e mais de Deus. A autossuficiência se desfaz e a fé é fortalecida. O que parecia apenas sofrimento se transforma em escola espiritual. O Senhor usa o vale para ajustar nossa visão, alinhar nossos passos e fortalecer nossa confiança. A dor que você enfrenta hoje no vale será lembrada como o caminho que te conduziu a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Não tema as sombras. Elas não anulam a luz. O vale é processo, não sentença. Nenhuma lágrima passa despercebida diante de Deus. Aquilo que você chorou em secreto foi visto pelo céu. Cada momento de dor, cada suspiro profundo, cada oração feita entre lágrimas está registrado diante do Senhor. O mundo pode não ter percebido, mas Deus contemplou tudo. A lágrima que cai hoje será parte do testemunho de amanhã. O Senhor transforma sofrimento em mensagem, aflição em autoridade e fraqueza em força. A dor que parecia silenciosa está sendo usada para preparar algo maior do que você imagina. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as transforma em sementes de milagre. O que foi regado com choro será colhido com alegria. A tua história ainda não terminou. O Senhor está escrevendo capítulos de restauração, honra e propósito. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126, 5. Se você já chorou, declare: minhas lágrimas não foram em vão. E escreva: eu colherei alegria. Há momentos em que você se sente pequeno diante das circunstâncias. A dor desgasta, a espera cansa e as forças parecem se esgotar. Mas é justamente quando você reconhece sua limitação que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. O Senhor não precisa da sua autossuficiência, Ele opera na sua dependência. A fraqueza humana é o palco onde a graça divina se revela. Aquilo que você chama de incapacidade pode ser o espaço que Deus está usando para mostrar que a vitória não vem da força do braço, mas da fidelidade dEle. A dor que te enfraqueceu está te ensinando a confiar além do que vê. E quando essa fase passar, você perceberá que não foi sua resistência que te sustentou, mas a mão do Senhor te segurando. Deus transforma a fraqueza em testemunho de poder. Esperar dói. A incerteza pesa, o silêncio inquieta e o coração muitas vezes se pergunta até quando. Mas a espera em Deus nunca é tempo perdido, é tempo de preparação. Enquanto você aguarda, o Senhor está alinhando circunstâncias, tratando intenções e fortalecendo sua fé. A dor da demora não significa abandono, significa construção. Deus trabalha em camadas profundas, onde os olhos não alcançam. Ele molda caráter, amadurece decisões e ajusta caminhos. O milagre não chega antes da hora certa, porque cada detalhe precisa estar no lugar determinado por Ele. Aquilo que hoje parece atraso será reconhecido como livramento. O Senhor transforma a ansiedade em confiança e a espera em testemunho. Quando a promessa se cumprir, você entenderá que cada dia de espera foi parte essencial do processo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Se você está esperando em Deus, declare: eu confio no tempo do Senhor. E escreva: minha promessa está a caminho. Pode parecer que a dor enterrou sonhos. Pode parecer que aquilo que Deus prometeu ficou distante demais. Mas promessa de Deus não morre, não expira e não perde validade. O que Ele falou permanece acima das circunstâncias. Há momentos em que a realidade contradiz o que foi prometido. A espera se prolonga, as lutas aumentam e a fé é testada. Porém, a dor não anula a palavra liberada pelo Senhor. Pelo contrário, muitas vezes ela prepara o cenário para que o cumprimento seja ainda mais evidente. Deus transforma o tempo de aparente silêncio em maturidade espiritual. Ele sustenta a promessa mesmo quando você não vê sinais.
O que foi declarado sobre sua vida não será frustrado. A dor é temporária, a fidelidade de Deus é eterna. Nem todo processo é confortável, mas todo processo em Deus é produtivo. A dor que você enfrenta não é desperdício, é preparação. O Senhor está trabalhando em áreas que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você vê pressão, Deus vê formação. Há fases em que tudo parece pesado demais. As responsabilidades aumentam, os desafios se multiplicam e a alma se sente sobrecarregada. Mas é no processo que a fé ganha musculatura. É na adversidade que a perseverança se fortalece. Deus transforma a pressão em crescimento. O sofrimento não é o destino final, é o caminho que conduz à glória. O que hoje parece luta será amanhã testemunho público. O Senhor está lapidando sua história para que ela reflita a grandeza dele. A dor é momentânea, mas o que Deus está gerando é eterno. Há momentos em que a vida parece um campo devastado, sonhos interrompidos, planos frustrados, relacionamentos feridos. O chão do coração fica quebrado, como terra revolvida após uma tempestade. Mas é justamente na terra quebrada que Deus planta sementes de um novo tempo. O Senhor não se assusta com o caos. Ele é especialista em trazer ordem onde tudo parece perdido. A dor que revirou sua história está preparando o solo para algo maior. O que parecia destruição pode ser, na verdade, preparação para uma colheita abundante. Deus transforma terrenos áridos em jardins férteis. Ele pega o que foi pisado e faz florescer novamente. A dor não terá a última palavra, a promessa terá. O chão que foi marcado por lágrimas ainda produzirá frutos que glorificarão o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Se você crê que Deus fará florescer o que foi quebrado, declare: meu coração dará frutos. E escreva: eu confio no Senhor. Aquilo que deixou marca em você não foi em vão. As cicatrizes contam histórias que palavras não conseguem explicar. Cada dor enfrentada, cada batalha vencida em silêncio, cada noite de choro construiu uma narrativa que glorifica a fidelidade de Deus. O Senhor transforma marcas em mensagens. O que antes era motivo de vergonha se torna prova de superação. A cicatriz não é sinal de fraqueza, é evidência de que você sobreviveu. Deus pega aquilo que tentou te destruir e usa como instrumento para levantar outros. A dor que marcou sua vida será a mesma que dará autoridade ao seu testemunho. Você falará não apenas de teoria, mas de experiência. E muitos reconhecerão que foi a mão do Senhor que te sustentou em cada fase difícil. Há fases em que Deus parece em silêncio. As orações sobem, mas as respostas demoram. O coração anseia por direção, mas o céu permanece quieto. Contudo, o silêncio de Deus não significa ausência, significa profundidade. Ele trabalha onde os olhos não alcançam. No silêncio, a fé é refinada. Quando não há sinais visíveis, aprendemos a confiar naquilo que foi prometido. A dor se torna instrumento de amadurecimento. O Senhor usa o tempo de quietude para alinhar pensamentos, curar feridas internas e fortalecer convicções. O silêncio prepara o testemunho, porque quando a resposta chega, ela vem carregada de significado. Deus transforma a espera silenciosa em revelação poderosa. Aquilo que parecia abandono será reconhecido como cuidado detalhado. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações de Jeremias 3:26. Se você está vivendo um tempo de silêncio, declare: eu confio mesmo sem entender. E escreva: Deus está trabalhando. Nem toda dor é castigo. Muitas vezes é refinamento.
Assim como o ouro passa pelo fogo para que as impurezas sejam removidas, Deus permite processos que revelam o que há de mais precioso em você. A prova não veio para te destruir, mas para revelar o valor que já estava escondido. Durante a pressão, sentimentos são expostos, prioridades são ajustadas e a fé é examinada. O Senhor usa a dificuldade para separar o essencial do supérfluo. O que permanece após a prova é mais puro, mais firme e mais preparado para viver o propósito divino. Deus transforma a prova em plataforma. O que parecia sofrimento isolado se tornará testemunho público. O fogo não definiu o seu fim, apenas revelou a resistência daquilo que Deus colocou dentro de você. Aquilo que foi perdido pode ter causado dor profunda. Talvez você tenha sentido que algo insubstituível foi arrancado da sua vida. Mas Deus não apenas restaura, Ele surpreende. A restituição do Senhor não é limitada pela perda, ela é ampliada pela graça. Há perdas que nos fazem questionar o futuro. Contudo, o Senhor trabalha além do que podemos compreender. Ele transforma a dor da ausência em testemunho de abundância. O que foi tirado não define sua história. O que Deus está prestes a fazer define. O Senhor é Deus de recomeços. Ele visita o lugar da perda e estabelece um novo ciclo. A dor que marcou uma estação não determinará o restante da sua jornada. Deus escreve capítulos de restauração onde parecia haver ponto final. Chegou o tempo de entender que nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite escura, cada silêncio, cada prova enfrentada construiu a história que hoje glorifica a Deus. O que antes era dor, agora se transforma em testemunho vivo da fidelidade do Senhor. Você atravessou vales, suportou fogo, esperou promessas e enfrentou perdas. E mesmo quando pensou que não suportaria, foi sustentado. Deus estava ali em cada detalhe, escrevendo um final diferente daquele que o medo anunciava. A dor não teve a última palavra. A graça teve. Hoje você não fala apenas de sofrimento, mas de superação. Não fala apenas de lágrimas, mas de vitória. O Senhor transformou sua dor em autoridade espiritual. O que tentou te parar se tornou impulso. O que tentou te calar se tornou mensagem. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Segunda Epístola aos Coríntios 4:8. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare: minha dor virou testemunho. E escreva: toda a glória é de Deus. E agora, com fé renovada e coração rendido, prepare-se, vamos orar juntos e entregar tudo nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Tu conheces as dores que carrego, as marcas que ficaram, as noites em que chorei em silêncio. Nada te foi oculto, nenhuma lágrima caiu sem que tu percebesses. Hoje eu te agradeço, porque mesmo na aflição, tua mão me sustentou. Pai, transforma aquilo que me feriu em instrumento de cura. Converte minhas perdas em aprendizado, minhas quedas em crescimento, minhas cicatrizes em testemunho vivo da tua fidelidade. Onde houve tristeza, estabelece alegria. Onde houve vergonha, derrama honra. Onde houve silêncio, libera propósito. Que a dor não produza amargura, mas maturidade. Que o sofrimento não gere incredulidade, mas fé fortalecida. Ensina-me a confiar quando não entendo, a esperar quando não vejo, a permanecer quando tudo parece difícil. Que minha história glorifique o teu nome e que outros sejam alcançados pelo testemunho do que tu fizeste em mim. Assim como está escrito na segunda Epístola aos Coríntios 1:4, tu nos consolas em toda tribulação para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Usa minha vida como instrumento de esperança.
Eu entrego minha dor em tuas mãos e recebo teu propósito sobre mim. Em nome de Jesus, amém.